Coisa linda, né, gente? Glória a Deus. Igreja, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 42. Nós estamos estudando a vida de José. Nós estamos estudando a vida. As crianças vão sair agora, o Projeto Fantástico. Muito bem. Nós estamos estudando, na verdade, a vida dos patriarcas, os heróis da fé, a turma que começou a história da fé, lá no início da Bíblia. Já falamos aqui sobre Abraão, já falamos de Jacó, de Isaac, já falamos de José, já falamos de Moisés, e confesso aos irmãos que Deus me incomodou nessas últimas semanas por conta de José. A gente já tinha passado de José aqui, fomos para Moisés, já estávamos entrando em Caleb e Josué. Eu falei assim, olha, tem algo que nós precisamos ministrar acerca da vida de José. E nós estamos falando a fé que nos faz vencer, porque é o tema do ano, falando sobre fé, juntamente com esperança. E pensar em José, esse homem que saiu lá de escravo a governador do Egito, e termos a expectativa de que esse ano de 2025 nós vamos vencer, nós vamos prosperar, nós vamos avançar em várias áreas da nossa vida. Pensar na história de José nos dá esperança. Pensar que homens, mulheres, pessoas como nós, podemos sim vencer como José venceu. E no capítulo 42, que eu pedi para você abrir, faz o seguinte, passa a página um pouquinho antes, que na verdade é o capítulo 41. Vamos ler José no capítulo 41. E você fique com a sua Bíblia aberta, que nós vamos olhar aqui esse término da vida de José, das Escrituras, algumas lições que Deus quer ministrar ao meu e ao seu coração, à luz do texto, à luz da história de José. Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 1, diz assim: Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiram 7 vacas de boa aparência, gordas, que pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magra, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os sábios. Contou-lhes os sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: Hoje me lembro das minhas ofensas, quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda. A mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele o nosso sonho e ele nos deu a interpretação, e a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e fizeram sair às pressas da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. E este lhe disse: Tive um sonho e não há quem interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você que, quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. E José respondeu: Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó.
Aí o faraó, versículo 17, começa a contar o sonho para José, aquilo que nós lemos aqui no início. Pule para o versículo 25. Então José respondeu: o sonho de faraó é apenas um. Deus revelou a faraó o que vai acontecer. As 7 vacas boas serão aos 7 anos, e os 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão os 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó. Deus manifestou a faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância da terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. E o sonho de faraó foi repetido porque é coisa estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso por administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão e recolher cereais e por ordem de Faraó, para mantimento das cidades e pô-lo em armazéns. Só tem. Meus irmãos, meus amados ouvintes dessa noite, vocês conhecem essa história? Até mesmo as pessoas que não têm habilidade bíblica sabem e conhecem a história das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. Um sonho que Faraó teve. José estava preso por conta, vocês que acompanharam aqui a última ministração de José, viu que José estava preso por conta da mulher de Potifar, que o acusou de assédio. José vai parar na cadeia, José está na cadeia. E Faraó tem esse sonho esquisitíssimo. As 7 vacas gordas, que, como o próprio José trouxe a interpretação, simbolizavam 7 anos bons de fartura. E as 7 vacas magras simbolizavam os 7 anos ruins, difíceis. Queria pensar com vocês aqui nessa noite sobre o tema de como nós podemos vencer pela fé e onde nós podemos depositar a nossa esperança à luz do texto bíblico, à luz daquilo que José está vivendo e passando para nós nessa noite. Queria pensar aqui, porque nesse exato momento aqui começou a virada na vida de José, por isso que foi importante a gente trazer esse texto aqui. As coisas começaram a acontecer e virar na história de José a partir daqui, a partir de um sonho de Faraó, onde Faraó chama a sua presença e José interpreta esse sonho. Queridos, amados, que querem nutrir a esperança diante de um ano que basicamente se inicia, ter a mente e a preocupação, segundo o sonho de Faraó e a interpretação de José, que existem possibilidades na nossa vida e na vida de qualquer um, não somente de Faraó, mas à luz da história da humanidade, nós podemos ver que na vida existem altos e baixos. Na vida minha e sua, nós vamos passar por vacas gordas e vacas magras. Precisamos ter essa habilidade diante de um futuro e nos preparar para ele. Foi isso que José traz para Faraó. E, gente, isso aqui é maravilhoso. Parece uma historinha simples, até mesmo, quem sabe, um conto de fadas, ou um mito da antiguidade, mas aqui traz informações importantíssimas para a gente desenvolver uma vida de uma fé respaldada na palavra de Deus e, sobretudo, alicerçada na soberania dEle. Olha que coisa tão clara e que, por muitas vezes, nós nos perdemos diante do nosso dia a dia, da nossa correria da vida. Parece que
quando a vida está acontecendo diante da nossa correria, dos nossos afazeres, nós esquecemos de que existe o tempo da fartura, mas também existe o tempo da escassez. Isso em todas as áreas da nossa vida. Na área emocional, na área financeira, na área espiritual. Parece que alguém já até disse que a vida é semelhante àquele monitor que tem lá no hospital, em que aquela luzinha fica subindo e descendo, né? Enquanto ela está subindo e descendo, ali tem vida. Quando ela para, morremos. Então, nós temos essa gangorra emocional e, sobretudo, eu gostaria de destacar à luz do texto financeiro. Uma gangorra que muitos de nós passamos ao longo da história da nossa vida de altos e baixos. É um carro que quebra, é um desemprego, é uma inflação que sobe, seja lá alguma coisa que um filho que nasce, um casamento, alguma coisa que entra na nossa agenda e que bagunça o nosso orçamento. Então, pensarmos nessa primeira orientação que o texto nos traz aqui, é que manter a esperança para o ano de 2025, e a partir desse texto aqui, é nós termos a compreensão de que vivemos altos e baixos na nossa vida. Parece que algumas pessoas vivem no mundo da fantasia, no mundo mágico de Oz, onde o tempo da abundância vai ser para sempre. Eles não se preocupam. E aqui José, ele vai além de interpretar o sonho, ele traz um mapa da mina, como diz alguns, ele traz um bizu. Os irmãos conhecem essa expressão. Fala assim, olha, Faraó, isso que você viu aí, realmente vai acontecer. Agora se prepara, cara. Se prepara porque vai acontecer. Ponto. Igreja, você que nos visita, que nos acompanha de casa, uma das maiores preocupações e procuras que nós recebemos no gabinete pastoral é o descontrole financeiro. Sabia? Como nós recebemos, não exatamente, pastor, me empresta um dinheiro aí, não é isso, né? Mas a oração de que a coisa já apertou, e de que a situação não está boa, e como a nossa vida, o nosso casamento, a nossa estrutura, a nossa história, a nossa paz de espírito, ela passa por esse viés financeiro. Meus irmãos, José, ele fala assim, olha, Faraó, vai vir um momento bom aí na sua vida, guarda. Talvez você possa pensar assim, isso aí não é uma palavra espiritual. Falar de dinheiro no púlpito, meus irmãos, se você for pesquisar na Bíblia, o tema voltado para essa área financeira, ela é maior do que o tema de oração. A Bíblia fala mais em a preocupação financeira do que a preocupação de oração. Sabia disso? Deus, ele se preocupa com o seu estado financeiro, de você ter controle sobre isso. E o ponto que José traz aqui, ele fala assim, olha, quando estiver bem, fala, guarda, faz um fundo de reserva. E ele traz aqui um desafio de 20%, um quinto. Eu não queria deixar ninguém aqui, aliás, não é a minha intenção deixar ninguém aqui constrangido, mas se eu pudesse perguntar, você tem feito esse fundo de reserva na sua vida, nos momentos, para que, se alguma coisa acontecer, você está preparado? Minha esperança é que para 2025, você consiga, eu consigo, nós consigamos, ter um respaldo de recursos, para a hora que necessitarmos dele, tenhamos um fundo de reserva. Um recurso financeiro, um recurso emocional, um recurso espiritual. Você ter o seu banco de reserva suprido de maneira suficiente para a hora que pintar um quadro adverso,
você não ficar desesperado. Foi isso que José fez. Aqui, é basicamente isso. A vaca gorda, a vaca fraca, ele falou assim, olha, cuidado. Não esbanje, nós servimos um Deus econômico. Um Deus, quando fez a multiplicação dos pães e dos peixes, sobraram, disse, olha, recolhe os pães e os peixes, guardam aqui no cesto. Eu estava lendo agora há pouco um livro chamado Mentes Consumistas, de Ana Beatriz Silva. Ela diz que a mente de uma pessoa que é compulsiva em compra é semelhante à mente de um drogado, quando ele quer adquirir ali o produto, a sua droga. Foram feitos exames, naquele momento em que, imagina você passando ali em frente à vitrine do shopping, com os fiozinhos na tua cabeça, né? E o aparelho, né? Vai lá, você não precisa mais daquele sapato, mas você quer. Igreja, o primeiro ensinamento que esse texto nos deixa é que precisamos ficar atentos aos altos e baixos da nossa vida, mas nós precisamos, diante das incertezas que a vida nos oferece, estarmos preparados, sermos bons administradores dos recursos que Deus coloca em nossas mãos. Meus irmãos, nós podemos encerrar aqui o nosso culto e você ir para casa. Você vai se livrar de muitas encrencas em 2025, a partir desse princípio que José dá a Faraó. Faraó, vamos guardar aqui 20%. Coloque essa meta para 2025, guardar 20% do seu salário. Amém, irmão? Que amenzinho ruim, hein, cara? Você quer sair daqui, já quer gastar, comer uma pizza, né? Eu fiz as contas rápidas, aqui, não sou matemático e muito menos economista. Se você fizer uma conta aí, por exemplo, de 10 mil reais, você ganha, vamos supor que você ganhe 10 mil reais, você vai tirar ali 2 mil reais, em 7 anos, você vai estar no final dos 7 anos, guardado na sua poupança, mais de 200 mil reais guardados. Olha aí que legal, né? Isso aí é dependendo da inflação e tal. Imagina você aí, duzentão lá, guardado, mano. E é claro que você ganha mais do que 10 mil reais, eu sei. Se não ganha, vai ganhar, em nome de Jesus. Bota aí. Segunda coisa que esse texto nos mostra, queridos, fantástico, já foi falado aqui nessa noite, na ministração, bota no seu coração você ser um bom administrador dos seus recursos financeiros, recursos emocionais e recursos espirituais. Vamos caminhar um pouco mais, vamos falar disso aqui um pouco mais para frente, porque o texto prossegue dentro desse processo de um bom administrador. José fala lá no versículo 37 ao 40 e dá o conselho ao Faraó, e o texto diz assim: o conselho agradou a Faraó e todos os seus oficiais. Então o Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Olha outro princípio aqui, fantástico, meus irmãos, tremendo. A palavra de Deus, ela é linda. Nutrirmos a esperança. O texto vai nos mostrar que José, ele é contratado, ele dá a ideia, ele paga o bizu, ele fala assim: essa aqui é o mapa da mina, Faraó, guarda esse dinheiro, não desbanja não sai por aí comprando sapato, Faraó, segura a tua onda. E aí, Faraó fala assim: olha, você vai ser meu administrador, você vai nos ajudar a fazer isso aí. Mas vai ter um seguinte, cara, você vai estar abaixo de mim, eu vou ser o teu patrão, e de todo o Egito, você vai ser o segundo homem. Vou pensar aqui nesse segundo aspecto aqui, da humildade em que nós precisamos ter diante dos desafios que a vida nos oferece. José poderia falar assim: olha,
A ideia é minha, cara. É isso. A gente vai ficar milionário com esse negócio aí. Eu quero meio a meio, no mínimo aí, cara. Né? Você vai ser meu sócio, ou então quem vai mandar aqui sou eu. E que talvez a cabeça de alguns de nós poderia pensar, não, agora o chefe vai ser eu, porque eu que dei a ideia. Eu que vou comandar. Mas José, ele de uma forma prontamente, ele segura a oportunidade e fala assim, não tem problema, eu vou ser o segundo. E aqui, meus irmãos, tem um mapa da fé, isso aqui. A chave de entendermos o Evangelho e toda a caminhada de Deus para nossas vidas, como foi cantada aqui de uma forma tão bela. Faraó fala assim, olha, precisa ter alguém no trono. Eu vou estar no trono. José, você vai ser o segundo. Meus irmãos, meus amigos, vocês que nos acompanham pela internet. Avançarmos em 2025, crescermos diante daquilo que Deus tem proposto para mim e para você. Nós precisamos ter a compreensão de que nós somos chamados a ser o segundo, cara. Você não é chefe de nada. Quem manda na história, o texto bíblico mostra diversas vezes José falando assim, olha, Deus vai fazer, é Ele que está no comando, Faraó. Mas Faraó, bem, você quer ficar no comando aí? Você quer ser o chefe? Eu vou ser o segundo. Que coisa preciosa da mordomia bíblica que nos traz, meus irmãos. É entender que você não é dono de nada. Tem um chefe nos céus, no trono, comandando a história, meus irmãos. Amém, irmãos? Se você achar que você é o cara do Egito, se você achar que você agora está comandando a história, muito provavelmente vai dar ruim. Muito provavelmente a administração não vai ser perfeita. Ter a compreensão, e José teve essa compreensão desde o início, quando a mulher de Potifar vai quer chamar José para a cama, Deus falou assim, olha, eu não vou pecar contra Deus, porque ele sabia quem estava acima dele. Quando ele interpreta o sonho, ele fala assim, olha, quem interpretou não foi eu não, cara, é Deus. Ele dá crédito o tempo todo, quem é o chefe, quem é que manda. Igreja, bota na sua cabeça aí. Está gravando aqui, Zé? Não é sobre você, é sobre ele. Amém? Mas eu sou José do Egito. Você não é nada, meu irmão. Um sopro, você vai para o barro amanhã, cara. Amanhã eu estou lá fazendo teu culto, teu velório. Já escolheu o hino? Me fala aí que a gente canta. Não é José do Egito, é Deus que comanda, mas não é outro. Aí a gente pensa e olha para a história de José, o cara não é, meus irmãos, o Faraó bota José lá, ó, José, você é o segundo. Meus irmãos, creia, as confusões que nós nos arrumamos, primeiro, na maioria das vezes, quando nós não aprendemos a administrar os nossos recursos, temos confusão direta. A segunda é quando a gente se acha. Não aqui nessa igreja. Nessa igreja não tem gente assim que se acha. A igreja aí que você conhece, alguns lugares aí, você vai ver, ter esse coração de humilde, e falar assim, não sou eu que mando. Não é o pastor Lúcio Flávio, nem o pastor Guilherme, nem o corpo diaconal, nem José, nem outro homem, é Deus que manda a nossa história, é Ele que está sentado no alto e sublime trono, amém, irmãos? Saber quem é que manda. Meus irmãos, nas nossas conversas, nas nossas orações, e às vezes até mesmo no nosso culto, dá a impressão que o culto, o centro é o homem. Nos nossos pedidos de oração, na nossa devoção, parece que Deus vai mover os céus e a terra para te promover, para te botar como primeiro. E a gente se mete em cada confusão por causa disso. Segunda coisa que eu gostaria de destacar nesse texto, esperança de que do ano de 2025 você aprenda a mordomia. Nós somos administradores, nós temos alguém acima de nós, e esse alguém é Jesus Cristo, aleluia, é Ele que manda. Não é sobre nós, não é sobre você, não é sobre José, nunca foi. Nós não estamos aqui para agradar homem nenhum, nós não viemos aqui para adorar homem nenhum, nós viemos aqui para adorar o único que é digno de todo louvor e de toda adoração, o nosso Deus, aleluia. É sobre Ele.
Terceira e última coisa. E eu confesso aos irmãos que Deus me chamou a atenção para esse texto e para José por conta dessa atitude que José tem a partir do capítulo 42. E eu tenho a impressão espiritual de que Deus te trouxe aqui por conta do desfecho da história de José na vida da sua família. Meus irmãos, há muita confusão financeira no nosso tempo, muita. Gente enrolada, gente devendo, gente comprando o que não deve. Há muita gente insubmissa que não tem humildade, que quer achar que Deus é o menino de recado. É Ele que manda, é Ele que determina. Tem muita essa confusão. Mas uma confusão que está presente não no nosso tempo, mas na história da humanidade, é a confusão dos vínculos quebrados. Vínculos quebrados. A dificuldade que o ser humano tem de lidar com outro ser humano. Começa aqui no capítulo 42 e vai até lá, o 45 especificamente. Eu queria ler aqui somente os versos 6 a 8 do capítulo 42, que diz assim: José já governador, já chefe, já autoridade. Diz o texto, José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra, diante dele, cumprindo aquilo que ele falou lá atrás, em Gênesis 37, quando vocês vão se dobrar, e aqui aconteceu. Quando José viu os seus irmãos, o reconheceu, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhe perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Queria parar e pensar com vocês aqui nesses últimos minutos que nos sobram, sobre esse último ponto que nós precisamos desenvolver para ter uma vida de sucesso, de vitória, de prosperidade em 2025 ou a partir de 2025. Pensarmos nessa responsabilidade que nós temos de sermos reparadores de vínculos quebrados. Meus irmãos, se você for parar para pensar nos seus direitos, na justiça, por aquele que te ofendeu, por aquele que te traiu, se você for colocar tudo isso na conta, nós estamos perdidos, nós vamos entrar num ciclo vicioso, onde uma espiral descendente, e vamos viver o olho no olho e dente por dente, do Hammurabi e do Antigo Testamento. José, ele quer nos ensinar que nós precisamos ter esse comportamento de humildade e um coração que perdoa. Deus ministrou o meu coração, meus irmãos, creia nisso, em nome de Jesus. Que tem pessoas que não prosperam e não estão prosperando porque estão com um coração cheio de amargura, não liberam perdão, vivem carregando culpa, traumas, traições nas costas. Como é que vão ser livres para prosperar? Talvez foi para isso que Deus te trouxe, porque Deus me chamou a trazer José de volta nesse púlpito. Perdão, perdão. Eu não queria aqui generalizar o tema perdão, meus irmãos queridos, é um tema muito sensível na Bíblia, muito. Às vezes a gente, dentro de uma linguagem talvez ingênua ou até mesmo romântica, a gente trata o perdão de uma forma muito simples, esquece. Já passou. Mas o perdão, na verdade, ele é na maioria das vezes, ele é um processo, meus irmãos, que ele vem acontecendo na nossa vida. Sabe quanto tempo tinha isso aqui? Desse texto que nós acabamos de ler? José foi traído em Gênesis 37, ele tinha 17 anos. Os irmãos dele jogam ele na cisterna, tentam matá-lo. Depois vende ele como um escravo para o Egito. Passa 30 anos, ele com 30 anos, depois de 13 anos, ele encontra com o faraó, aí ele revela os sonhos.
13 anos, até encontrar Faraó. Versículo 42, capítulo 41, versículo 46 diz isso. Passam 7 anos, mais 7 anos, de abundância, né? José guardando as coisas. 13 com 7, 20. O texto nos mostra que já tinham 2 anos de fome, mais 2 anos. 22 anos. E vocês entenderam o que o texto diz aqui? Porque às vezes a gente olha o texto e fala, José perdoa os irmãos, ai que lindo, mas é tão difícil perdoar, é difícil perdoar, dependendo do que aconteceu, uma traição. De quem te traiu é difícil, o texto diz 22 anos, e José foi ríspido com ele. E eu penso que José foi um camarada assim, bom demais, porque se fosse eu, meu irmão, ou alguns daqui, né? Perdão é um processo, cara. É um processo. E talvez você tenha vivido dentro dessa angústia e dessa necessidade, porque é uma necessidade, nós precisamos perdoar, ponto. É bíblico, é um mandamento. E você não consegue entender por quê. Talvez, querido, a depender do caso e do que foi e quem foi, Deus está trabalhando no seu coração ao longo do tempo, do que você talvez tentar forçar um perdão. E é mentira. Não é um perdão sincero. Você lembra da pessoa ainda com mágoa. Talvez você deseje ter mal para ela. Peça a Deus para trabalhar esse processo. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, olha, 70 vezes 7. Ele está falando aqui desse processo. Eu perdoei uma, perdoei 2, perdoei 3, e vamos perdoando, porque é um processo. Às vezes um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais lento. Mas o fato é que se você ler a história de José, do capítulo 42 ao 45, você vai ver José assim, ainda, né, fazendo umas pegadinhas ali, bota dinheiro dentro do saco lá dos irmãos, né? Assim, ó, eu vou te perdoar, mas né? É bem isso, é interpretação minha aqui, né? Mas José não foi assim, plim, está perdoado. Foi. Pelo menos o texto diz aqui, isso me dá base para trazer para vocês. Ele foi ríspido. Ele brigou com os caras. Então, o perdão, ele passa por esse processo do tempo. Mas o perdão também, queridos, ele demonstra o ato de grandeza. Os irmãos de José se humilharam mesmo sem saber quem era José. Os irmãos de José, diz o texto, verso 6, vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Esse processo de perdoar, meus irmãos, olha, ele traz no seu bojo ele mostra quem é você dentro da sua grandeza. Os irmãos de José, de uma forma ali, reverenciando aquele grande homem, se prostra. E está isso no ato de perdoar, meus irmãos. Você que perdoa, você está se colocando num patamar acima, cara, de moral, de ética, financeira e, sobretudo, de espiritualidade. Perdoar é um ato de grandeza. Olha o financeiro, por exemplo. Imagina, vou citar aqui uma instituição bancária, sei lá, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil erra lá e me tira, sei lá, R$1.000 da minha conta. Aí eu, quebrado, duro, né? Vou falar assim, coitado do Banco do Brasil, vou perdoar. Não acontece, cara. Acontece? Então, quem tem menos, ele tem essa dificuldade, mas quem tem mais, consegue perdoar. Então, quando você perdoa, você está dizendo que você
tem um caráter mais alto. É um ato de grandeza. Espiritualidade eu não preciso nem dizer. Mas perdoar também é uma decisão de quem sofreu. Olha o texto diz, José reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. É uma informação tremenda aqui, cara. É porque, na maioria das vezes, quem bate esquece. O cara bate ali, mas quem apanha fica... Os irmãos de José olham para José e não reconhecem, mas José reconhece, porque quem apanhou foi José. E na maioria das vezes isso acontece. Você às vezes apanhou, quem te bateu, talvez nem saiba que te bateu. E Laí Ribeiro, ele diz no seu livro, Comunicação Global, a Mágica da Influência, ele diz que nós devemos perdoar porque 50% das pessoas não sabem que nós estamos chateados com ela. E outros 50% não está nem aí para você. Perdoe. E tome essa iniciativa de perdoar. E último, o texto nos mostra, e aí eu quero avançar com vocês, por causa do nosso tempo, capítulo 45, que é lindo, e eu quero encerrar com ele. Versículos 5 e 8, capítulo 45, diz assim, agora, pois, não fiquem tristes, nem irados contra vocês, porque, mesmo por terem, só um minuto, irmão, José fala para os seus irmãos, agora, pois, não fiquem tristes, nem irados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5, e que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vocês, para que fossem conservados vocês como remanescente na terra. Desculpe. É olharmos para o perdão, para esse ato de restabelecermos vínculos quebrados, sob a perspectiva da soberania de Deus. Olharmos para um Deus que está no controle e descansar na soberania dele e ter a convicção de que este mal que te fizeram, de alguma forma, aleluia, como diz Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você perdoar e você olhar para a pessoa e perdoar, saber que na soberania de Deus, Ele vai usar toda essa circunstância, e sabe, uma traição, uma maldade, e Deus vai transformar para a glória dEle, porque foi através disso aqui que a vida, a família, histórias foram transformadas. José traz os seus irmãos, parentes, e salva a vida da família toda através do perdão. Perdão de algo terrível. Terrível. Vínculos restaurados podem ser usados pela glória de Deus. Através de vínculos restaurados, perdão de quem te fez mal, você pode ser um canal para a salvação deles. Isso é profundo demais. Talvez aquela pessoa que você te fez mal e que você ainda tem certa dificuldade, mas pense nessa pessoa no céu, cara, contigo, e que Deus vai usar essa circunstância toda para salvar a vida dele, através de um ato seu de humildade, de ir até a pessoa e oferecer pão a ela. O perdão, como Romanos capítulo 12, Paulo nos ensina, se teu amigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber.
Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos encerrar pensando em possibilidades para o ano de 2025. Talvez algumas coisas estão travadas na sua vida, cara, porque falta isso. Falta você restaurar vínculos. E aí eu não estou te perguntando se foi você que causou ou se foi o outro. É você tomar a grandeza de perdoar. Jesus nos ensina isso. No alto da cruz, no Calvário, as pessoas tinham xingado ele, cuspido nele, batido nele, estavam matando. Ele olha e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu queria, em nome de Jesus, nutrir a esperança pela fé, que em 2025 você vai prosperar, cara. Você vai vencer. Você vai se tornar grande. Todas as áreas da sua vida. A partir desse coração perdoador, liberando, soltando esse peso que está nos seus ombros, que tem causado tanta tristeza, amargura, destruição para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para próximas gerações. Me dará orar nesse momento e trazer à sua memória um exercício profundo. E eu vou pedir ao Espírito Santo de Deus nesse momento que ele entre no seu coração e vá na profundeza do seu ser. Talvez você pense: mas eu já esqueci. Você nunca pediu perdão. Você nunca perdoou verbalmente. E Deus quer restaurar a sua história a partir desse seu gesto de grandeza, em nome de Jesus. O texto nos mostra que isso só é possível porque José era um homem que fazia aquilo que Deus mandava. Era um homem que obedecia. Era o segundo homem. Queria, em nome de Jesus, te conduzir a esse momento, a você se prostrar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, e se colocar nesse posicionamento de ser um restaurador de brechas, um reparador de vínculos quebrados, para que em 2025 você prospere, você consiga ser um bom administrador, você faça não somente a sua carreira, mas a sua história, a sua família, a crescer em unidade, em comunhão. Seria bom José viver sozinho, conquistar, chegar onde chegou, afastado daqueles que ele amava. Vínculos restaurados em nome de Jesus. Queria encerrar louvando ao Senhor. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, o Espírito Santo te mostrar alguém. Se esse alguém está aqui, vá até essa pessoa, peça perdão. Se você não estiver constrangido de fazer isso agora, não tem problema. Procure essa pessoa hoje, ainda hoje. E se ela não estiver aqui, em casa, restaure vínculos. Tire pesos das suas costas.
e prospere livremente, vença, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Convido a igreja a ficar de pé para louvarmos ao Senhor.